Paz do Senhor, que Deus abençoe você, que esse vídeo encontre você aí em paz com o Senhor. Hoje de manhã eu estava lendo a Bíblia com minha esposa e, como sempre faço, lendo de maneira sistemática, eu estava lendo os Salmos e hoje coube o Salmo 77. Estava meditando sobre ele, conversando com Susan e logo que quase no final, o pastor Alexandre fez contato conosco e pediu para gravar uma mensagem para domingo e pedi a Deus que me desse um norte e senti que precisava compartilhar com vocês o que estava no meu coração quente. Então, eu quero compartilhar com vocês o Salmo 77. O passado fala. Vivemos num mundo em que as coisas antigas ou passadas, às vezes, são colocadas num patamar de menos importância, menos relevância, mas eu queria dizer para você que o passado fala. Salmo 67, 7. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. O Salmo traz uma certa tristeza, um certo peso, né? Um certo sentimento de rejeição, de que Deus está à margem, Deus não está atentando para o salmista, no caso Asaf. Não me deixes pregar os olhos. Estava com insônia, estava sem dormir, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Perscruta a gente não usa, mas ele está meditando sobre isso. E ele começa aqui umas certas perguntas que a gente poderia considerar como irreverentes ou inapropriadas de ter com Deus. E ele pergunta: rejeita o Senhor para sempre? Está se sentindo rejeitado por Deus. Acaso não torna a ser propício? Ele estava querendo a misericórdia de Deus, o favor de Deus. Pergunta de novo: cessou perpetuamente a sua graça? Estava se sentindo distanciado da graça do Senhor. Caducou, ou venceu, ou deixou de valer a sua promessa para todas as gerações? Versículo 9. Esqueceu-se de Deus de ser benigno? Onde está Deus? Essa é uma pergunta que as pessoas fazem aí no meio da pandemia. Ou na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? Onde está Deus? O salmista pergunta. E a partir do versículo 10, do versículo 11, ele vai começar a ter uma outra visão. Eu quero fazer algumas considerações breves aqui com você. Deus, algumas vezes Deus fica em silêncio. Eu fico me lembrando aqui que entre o Novo e o Velho Testamento da Bíblia há 400 anos que não são narrados pela Bíblia. Há um silêncio bíblico. Não necessariamente significa que Deus não fez nada, não é isso. Mas há um silêncio bíblico. Há momentos que Deus nos permite ficar. Deus não nos responde. Há momentos em que sentimos assim como eu vou dizer? Então, o nosso pedido não é atendido, a gente se sente meio que num deserto. Certamente você já se sentiu assim. Algumas pessoas até usam a expressão, falam assim:
Você não pode viver do passado. Quem vive do passado é museu. Né? Num certo sentido, eu vou discordar. Porque todos nós temos passado, a não ser os que perderam a memória. São desmemoriados, estão com amnésia, não sei. Mas todos nós temos passado. Né? E a pergunta é... E esse homem aqui, Asaf, ele faz esses questionamentos todos a Deus, porque ele já vivenciou coisas, já ouviu coisas dos seus antepassados. E ele quer que esses tempos voltem, ele quer ver a glória de Deus, ele quer a misericórdia de Deus, ele quer a aviação de Deus, como todos nós queremos. Nós queremos isso, eu quero. Com certeza você quer. Na verdade, o passado, ele faz parte da nossa vida. No passado, eu tomei decisões, eu assumi compromissos, eu cometi erros, eu cometi acertos. Né? Então, o passado tem o seu valor. Então, não estou querendo com isso dizer que a gente não pode e deve mudar. Não é isso. Com certeza nós precisamos, devemos e queremos mudar, crescer, conhecer mais de Deus, né? Sonhar os sonhos de Deus. Todos nós queremos isso e precisamos querer, mas não podemos negar o passado. O passado faz parte da gente. Eu me lembro aqui, me lembrando dessa questão do silêncio, né? Que a gente tem... às vezes, períodos de aridez, um momento que você está doente, ou com Covid, ou lá o que seja, né? Um momento como esse, em que a gente vive, em que sempre tem alguém que está pedindo oração e a gente está orando, ou alguém da nossa família que está doente. Né? Então, eu me lembro logo daquele texto de Lamentações de Jeremias 3:21, que diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aí, ele está trazendo coisas do passado, certo? Ele está trazendo coisas do passado. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, eu vou trazer do meu passado, da minha memória, do que está na minha mente, né, do que eu já vivenciei com Deus, do que já me falaram, do que eu já vi. Eu vou trazer a minha memória para, com isso, sobreviver nesses tempos difíceis. A partir do versículo 11, ele começa a dizer... Engraçado que ele não responde as perguntas dele de uma certa forma. Que são perguntas, como já falei, irreverentes, perguntas... Mas ele começa a dizer, do versículo 11, recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas. Versículo 11, considero também tuas obras, tudo que Deus fez. Cogito dos teus prodígios, daquilo que Deus fez. Versículo 13, o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Versículo 14, tu és Deus que opera as maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder. Olha só, ele está nesse processo de conversa com Deus, fazendo questionamentos a Deus, e então ele, de repente, como que acorda e vê que Deus é Deus, e então começa a experimentar, a ter uma nova visão das coisas. Parou de perguntar, ele agora está reconhecendo Deus na sua soberania. Há muitas coisas que não sabemos responder. Muitas perguntas que me fazem, eu não sei a resposta. E não ousaria tentar dar respostas que eu não tenho. Mas eu sei, e você sabe, que Deus é soberano. O poderoso, o Criador é soberano. Você está vivendo um momento difícil? Você está vivendo um momento de aridez? Eu estou me lembrando que eu vou fazer ano que vem 40 anos de casado. 40 anos é um bocado de tempo, né?
40 anos de casado com a mesma mulher. Né? Graças a Deus por isso. Estou satisfeito e feliz. Mas nem todo dia é feliz. Né? Nem todo dia é dia de alegria. Há dia em que há dores, há dias em que nem sempre há saúde, nem sempre há aquilo que a gente sonha. Mas a gente precisa agir, a gente precisa caminhar. Estou dando o exemplo do casamento, mas é apenas um exemplo. Com base nas decisões, nos sonhos que a gente tem para o futuro, mas nas decisões do passado, nos compromissos do passado, naquelas coisas que a gente aprendeu a amar, aprender a entender, das coisas de Deus que estão no nosso coração. Então a gente vai caminhar. Há dias em que a gente apenas precisa caminhar, que a gente acorda, levanta e precisa caminhar. Dias secos, dias áridos, mas eu quero viver com base nisso, olhando o meu passado, olhando o meu futuro, sonhando com o meu futuro, colocando diante de Deus. Eu quero viver, continuar a caminhar nesse sentido, e com isso eu vou sonhar ano que vem completar os 40 anos de casado. Vivemos um tempo muito estranho dessa pandemia. É um tempo de muitos questionamentos, muitos questionamentos espirituais de muita gente, muitos questionamentos políticos, médicos, de saúde, de etc, etc. É um tempo muito estranho, mas talvez seja um tempo da gente lembrar dos sonhos que Deus tem para nós, do que Deus tem para nós. Deus tem para nós coisas, sonhos, projetos. Talvez seja um tempo de lembrar do que Deus fez no passado, né? De tudo aquilo que a gente já vivenciou. Eu quero, talvez seja um tempo de orar, talvez seja um tempo de crer que Deus vai nos sustentar nesse momento de aridez, de dificuldades. Continuando a ler o Salmo 77, eu entro no 78, que tem o início do 78, são versículos muito lindos, e eu tenho que ler para vocês agora. Capítulo 78, versículo 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos. Ora, ele está falando aqui, o que ele está falando tem a ver com o passado. O que ouvimos é passado. O que aprendemos também já aconteceu, né? Não é futuro, nem presente, é passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos, não vamos esconder, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. O passado tem seu valor. Tem seu valor, tudo que você experimentou, o que você viveu, é importante que você fale para os seus descendentes, para que todos os que estão em volta de você, das maravilhas que Deus fez. Esse Salmo 78 é muito lindo. Um tempo estranho, um tempo que eu nunca sonhei, eu nunca pensei em ter um tempo assim tão diferente, tão trancado em casa e tão maluco. Eu não sonhei. Mas eu quero deixar um último texto com você aqui. É um texto muito conhecido nosso, de Abacuque 3, muito citado nesse período, mas eu preciso encerrar minha palavra com ele. O passado nos traz lições. O passado tem seu valor. O propósito desse salmo, do 77 e do 78, é mostrar para a gente que o passado precisa ser ensinado, precisa ser passado. Deus quer que essas lições que aprendemos, de tudo que nós vimos, sejam ensinadas, transmitidas. É um tempo que você está convivendo dentro de casa com seus queridos, é um tempo para você fazer isso. Tempo estranho que vivemos, muito diferente. Eu não sei que tempos virão. Não sei que tempos virão. Melhores?
que ores. Sobre que ótica? Sobre que visão? Né? Vamos ter... A pandemia vai acabar, vai vir outra, não, nunca mais teremos problemas, a saúde será sempre... Eu não sei, não sei. Mas não é isso que é o importante. O importante é o que Abacuque fala aqui no final do seu livro, no capítulo 3, versículo 17. Eu vou ler até na versão, na linguagem de hoje. Ainda que as figueiras não produzam frutos e as palmeiras não deem... Palmeira não, parreiras. As parreiras, parreira que dá uva. As parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor. É relevante lembrar que aqui isso era uma sociedade que vivia da agricultura, né, da pecuária. Então, quando ele diz que isso tudo não vai acontecer, ele diz, é sinal de escassez. Mesmo assim, eu darei graças ao Senhor. Coisa importante. O Senhor é a minha força, Ele toma o meu andar, torna o meu andar firme como o da corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Meu irmão, eu encerro minha palavra nesse momento e oro ao Senhor para que Ele nos permita ter esta firmeza, mesmo em momentos difíceis, trazendo à memória aquilo que já vivenciamos. Todos nós já tivemos uma experiência com Deus, todos nós já vivenciamos, todos nós já ouvimos da Sua palavra, todos nós já... Se isso aconteceu, quero que você traga isso à sua memória, traga a sua lembrança. Baseado nisso, você esteja disposto a fazer o que Abacuque fez, de manifestar sua fidelidade ao Senhor. E eu quero convidar você a também comigo fazer essa declaração de fidelidade ao Senhor e pedir que Ele te ajude nisso. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra tão rica, tão rica. Te agradecemos porque o Espírito Santo é quem nos faz entender essa palavra. E eu oro para que, em nome de Jesus, Tu estejas com cada um que está ouvindo essa palavra, de forma que possamos repetir, reiterar nosso desejo, nossa convicção de estar ao Teu lado, de estar sendo fiéis àquilo que um dia um dia professamos a fé em Cristo Jesus. Abençoa a Tua igreja. Tem misericórdia daqueles que vivem um tempo difícil, Senhor. Oramos pedindo que Tu que Tu suspendas essa pandemia por misericórdia. Não temos direito de pedir nada, mas pedimos por misericórdia. Tem misericórdia do Teu povo. Ó Deus, volta a trazer um tempo de saúde para o Teu povo, para o povo deste país, para o povo da cidade que vivemos, para todos os países. Rogamos para que Tu tenhas misericórdia e volta a haver trabalho, que providencie saúde, trabalho, educação para esse povo, Senhor. Tem misericórdia. Dá-nos um dia vivido na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. O Senhor é bom. Louvado seja Deus.